Então, nessa busca que Tolstói fez na direção da transcendência vivida por aqueles que ele vê como pessoas mais simples, apesar de sabermos que não há simplicidade nisso. O que há é uma complexidade, mas de outra natureza. Então, é possível que nesse movimento de Tolstói haja uma inclinação no sentido da vivência do particular. Daí a busca pelo sentido, no encontro com as palavras, no que está para fora de si, pode indicar apenas uma nomeação do contexto ou do sentido de universal. É apenas mais nomeações. Quer dizer, nesse primeiro passo da transcendência, pode-se carregar os elementos das palavras e, a partir daí, criar todo um contexto de nomeação. Nomeação sobre várias coisas, inclusive sobre o sentido do universal. Dessa forma, a alteridade, que é voltada para a dimensão fora do dado particular, visto como a única realidade, vai ser colocada como um aspecto da busca pelo sentido, mas pelo sentido relacionado à nomeação. Por meio desse sentido, nós podemos ver que o campo da filosofia e o que abrange o conhecimento, que resvala para o sentido, ficam torneados pela ideia de somente dar conta da pessoalidade, sem qualquer índice que represente a autonomia da alteridade, que comporte a transcendência inclusa nas ocorrências que formam a vida contingencial. Por conta disso, podemos olhar para o que hoje se conhece como o nominalismo, como uma formalização que absorve a qualificação inicial na estruturação do eixo imaginário, repercutindo no campo simbólico através da idealização dada por uma prática jubilatória, de alegria, tal como é encontrada, por exemplo, na criança, através da mania de brincar, uma espécie de brinquedomania. É certo que uma criança brinca para se preparar pela via do prazer, pela via da nomeação, pela via do quadro jubilatório dessa nomeação, ao que a simbolização encontrada na realidade se torne mais bem absorvida. Na brincadeira, a criança encontra uma espécie de controle do que existe na composição da realidade, de maneira a criar magicamente que a composição do meio tem como base uma exclusão dos elementos que designam o compartilhamento, derivado para o sentido que é dado aos universais. Uma criança que brinca não se atenta aos valores mais gerais ou transcendentais, pois o que vale é o que cada uma vive na cotidianidade presente e nas contingências. Assim, a busca pelo sentido, essa busca, se ela ficasse estagnada nesse fato, todo o endereçamento à alteridade, toda a transcendência seriam vistos como apenas um dado chamado de nominalista. Por conta disso, seria preciso avançar para entrar na consideração de que os elementos que são vistos como universais têm que estar inseridos nas circunstâncias mais cotidianas, resultando na imersão da transcendência num traço imanente. Então, o foco somente dirigido para o imanente, cuja formação aponta para as contingências, retira
o sentido dimensionado pela realidade. Essa realidade fica estancada na formação do valor dado à pessoalidade. O endereçamento relacionado ao que constitui a imanência faz com que o contingencial seja ladeado apenas e somente pela necessidade, trazendo consigo o que não para de não acontecer e o que disso conduz ao sentido dado ao nada. No caso de o lidar com o psicanalítico ser dentro da esfera nominalista, o fato clínico, esse valor que é dado pela inclinação no sentido do qualificativo da psicanálise, estaria ligado apenas ao valor dado ao que se faz com o sentido, supostamente encontrado, e dando também acesso ao dado conclusivo sobre qualquer tema tratado. Assim, haveria uma espécie de exclusão acerca do que reluz como tema que concerne ao encontro com o absurdo e o que disso se expressa quando é dito que há um sentido que funciona para dar ambiente ao eu, sendo ausente ao cômodo ou espaço, além de estar numa distância extrema, mas também é uma distância extrema e íntima. Dessa maneira, o nominalismo seria a primeira referência que é possível ser usada para dar conta desse valor dado à transcendência, mesmo que, a partir daí, haja um encontro com esse tema do absurdo, que vai resvalar, claro, para o espaço da ignorância. Dessa maneira, vai vir exatamente aquilo que no começo desses áudios foi posto, que na mente da pessoa existe uma espécie de partido dominante, e esse partido dominante vai encontrar os meios mais variados, inclusive esse meio do nominalismo, para que não precise, ou que a gente não precise escutar além dessa nomeação do particular cerca do universal. Ou seja, não há uma exterioridade transcendental, o que há é uma exterioridade falada, dita, apalavrada, né, que se caracteriza como universal, mas que na verdade nada mais é do que uma referência mais relacionada ao particular, aquilo que se diz como a criança faz na sua brinquedomania. Ela pega uma realidade que ela viveu, transpõe essa realidade para uma brincadeira e na brincadeira ela manipula de tal forma e pessoalmente manipula aquilo para que a partir daí ela esteja melhor preparada para se confrontar novamente com aquela realidade vinda do outro, dessa alteridade, e que vai colocar os parâmetros simbólicos no imaginário. Então, dessa maneira, nós podemos dizer que o primeiro acesso que uma pessoa, qualquer pessoa tem no percurso de análise inclinada no sentido do psicanalítico é o espaço da brinquedomania.